de áudio digital, mas antes de começar a falar sobre áudio digital propriamente, a gente vai... Deixa eu falar um pouquinho do áudio analógico e áudio digital. É um consenso hoje que a transferência de áudio no formato digital é melhor do que o analógico. O áudio analógico, acho que a maioria das pessoas devem ter esses conceitos bem claros, né? Mas vamos fazer assim uma recapitulação. No caso da transferência do áudio analógico, num cabo comum, num multicabo convencional, num cabo de áudio, o sinal de áudio que está passando ali é o próprio áudio, certo? Então o que está ali, aquelas variações de tensão, elas são realmente o próprio sinal de áudio. E no caso do áudio, as interferências, por exemplo, de rede elétrica, elas estão dentro do espectro de áudio. Então qualquer interferência que entre naquele cabo vai aparecer dentro do sinal de áudio que a gente tem ali. Por outro lado, o próprio cabo, ele, principalmente cabos de qualidade inferior, ele produz perdas em termos de deteriorações de sinal, como por exemplo, longas distâncias, você aumenta a capacitância do cabo, você tem a perda de altas frequências, fora o problema das interferências. Então, no final, na ponta do cabo, o sinal analógico pode estar bem estragado em relação ao que era originalmente. Então, acho que aqui, nesse caso do transferência de áudio em formato analógico e formato digital, não vai existir aquela briga do vinil, CD, não, mas o som do vinil é melhor, o som não existe isso, porque realmente a transferência digital ela resolve os problemas da transferência analógica, porque a partir do momento que eu digitalizo, esse sinal de áudio que eu tinha ali deixou de ser o sinal que passa dentro do cabo, deixou de ser o próprio sinal de áudio, ele é uma codificação em pulsos, né, em bits que estão ali, daquele sinal original. Então, mesmo que esses bits, esses pulsos se deteriorem, sofram interferências, eles ainda são recuperados do outro lado e o código é totalmente, o sinal, né, a informação é totalmente decodificada e eu tenho lá na ponta exatamente o que eu tinha aqui. Então, a vantagem do digital é essa, no caso da transferência digital. É claro que nós temos alguns problemas, né, existem limitações, existem problemas, porque o nosso mundo, na verdade, a nossa vida é gerenciar problemas, né? Então, quando a gente cria uma nova maneira de se fazer as coisas, claro que existem problemas e esses problemas são contornados. Então, só para fechar, é um consenso tecnicamente que a transferência digital vai ser melhor do que a transferência analógica, principalmente no caso, como a gente vai ver aí, de quantidade grande de canais, onde no formato analógico a gente transfere isso através de multicabos que são grossos, são pesados, fora esses problemas todos que eu já falei, ainda tem a dificuldade de instalação e tudo mais. E no caso de multicanal, né, eu posso transferir usando processos digitais. Eu não só posso transferir muitos canais, como eu também posso fazer endereçamentos desses canais de áudio de uma forma livre. Que nós vamos ver, por isso que eu chamei de rede de áudio, que é o nosso final aí toda essa nossa explicação. Tá? Então, vamos agora, estamos todos já no formato digital, já estamos no domínio digital, vamos esquecer o analógico por enquanto. Tá? Então, deixa eu ver se eu acerto aqui o... Sinal de auxílio obrigatório. Só apertar aqui? No modo normal, mas ele já vai passar. Deixa eu ver, acho que vai. Deixa eu sentar aqui perto de você, vamos te ajudar auxiliar. O digital aqui não funciona. Bom, o meu funcionou aqui. Isso aqui não é o Coliseu de Roma. Isso aqui, acho que a maioria já viu essa imagem, né? Torre de Babel. Torre de Babel. O problema todo do digital, quer dizer, na verdade isso é um problema da engenharia, da indústria, né? É a multiplicidade de formatos. Então hoje o problema do digital é que a gente tem vários formatos, fabricantes lançam seus próprios padrões e tentam vender para os outros, tentam licenciar. Então fica aquela briga de padrões que a gente já viu historicamente, aí, formato de videocassete, Betamax, VHS, formatos de diversas coisas, né? que surgiram em formatos diferentes, no final tem aquela briga, o consumidor é quem sofre. Por exemplo, conector de celular. Né? Hoje é tudo USB, acabou caindo tudo no USB, mas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, cada um tinha o seu formato. Então, no final, é o usuário que sofre.
Então, no caso do áudio digital, a gente tem aí existem alguns formatos diferentes, que eu acho que a tendência vai ser que muitos vão morrer no caminho. Alguns fabricantes que tentaram desenvolver vão perder essa guerra. Na verdade, como a gente vai ver no final, já existe uma tendência mais clara do que vai realmente sobreviver, o que vai prevalecer. Então, isso é só para mostrar que nós temos uma grande dificuldade, né, de implementação, porque existem formatos diferentes, tá certo? Só antes de entrar aí, só para um breve parênteses, por exemplo, o MIDI, que é um padrão que tem mais de 30 anos já, que foi lançado em 1983, ele se transformou em um padrão de fato e ele sobrevive há mais de 30 anos porque não houve nenhum fabricante que impôs o formato. Houve um consenso, uma coisa que eu acho difícil de acontecer no meio da indústria, houve um consenso de algumas cabeças de empresas, né, naquela ocasião, nos anos 80, que se reuniram mais ou menos como isso aqui, todo mundo tem um objetivo comum. Os caras pensaram assim, pô, você tem um negócio parecido, isso aqui, vamos fazer um negócio que funciona para todo mundo? E fizeram. Não tem dono, ninguém paga royalty, né, para usar o MIDI, e por isso que está até hoje. 8 bits, taxa de 31K, mas está até hoje lá. O pessoal diz, mas o negócio está passado, mas funciona até hoje. A base instalada é gigantesca, então qualquer nova tentativa de novo formato que se tente colocar, vai ter que absorver toda essa base instalada. Bom, então o que a gente precisa é descobrir qual vai ser o formato de áudio digital que vai ser o nosso formato mais universal. Então vamos ver, a ideia hoje é apresentar algumas coisas que existem, até para posicionar vocês que são usuários, e depois nós vamos falar de algumas coisas mais específicas. Então, antes de falar em redes de áudio, né, e multicanal, vamos falar de 2 canais. Né? Então, hoje nós temos ainda padrões de transmissão de áudio digital em formato estéreo, que já estão há muitos anos aí. O SPDIF, que é o Sony Philips, né, que foi o formato desenvolvido pela Philips e pela Sony, e o LCBU. O SPDIF ele pode ser transferido ele tem o padrão, né, o formato elétrico, através de cabo coaxial, conectores RCA, e o óptico, através de conectores Toslink e fibra óptica. Né. A distância máxima que é recomendada em torno de 10 metros, mas é claro que sempre funciona mais, quem já experimentou sabe que funciona mais, né? Dá para esticar e a coisa acaba funcionando, dependendo do cabo também. Né? No caso da SBU, já é um formato até muito parecido com o SPDIF, sendo que ele é um sinal balanceado, então ele usa um cabo, até funciona em cabo de microfone, mas ele usa existe um cabo mais específico para trabalhar com ele. E dá para chegar em 100 metros de distância e funciona muito bem. Mas são formatos que só carregam 2 canais. Tá? Então esses seriam, digamos assim, na árvore, na ramificação do negócio da transferência de áudio digital, eles estão no começo de tudo. Tá? Aí nós temos alguns formatos de transmissão digital já para multicanal, ou seja, mais do que 2 canais, né, no caso. O formato antigo da Alesis, o ADAT, né, o Alesis Digital Audio Tape, Light Pipe, que é o formato em cabo óptico, com o mesmo conector que é usado no caso lá do SPDIF. O ADAT originalmente transfere 8 canais, 24 bits, 48K, e existe o SMUX, que é você junta canais e consegue dobrar a taxa de amostragem, o sampling rate, e aí você consegue trabalhar com 4 canais naquele formato. E dá um alcance também da ordem de 10 metros. Um formato antigo, que agora ressuscitaram, né, de uns tempos para cá, que é o MAD, que é Multi-Channel Audio Digital Interface, que foi desenvolvido dentro do grupo lá da AES, é o AES-10, é o padrão AES-10. Ele pode transferir 32, 56, 64 canais, 24 bits até 32 bits, né, dependendo de como formatar, 32K de taxa de sampling rate até 96K. Normalmente ele pode ser transferido em cabo elétrico coaxial com conector BNC, dando uma distância de até 100 metros,
ou em formato ótico, usando o conector NTRJ, que aí dá até 2 km, né, de distância. Ainda tem um outro padrão que foi desenvolvido dentro do âmbito da AES, que é o AES50, já é um pouco mais recente, é o HRNAI, né, que eles chamam, que é o High Resolution Multi-Channel Audio Interconnection, então é uma conexão de áudio multicanal de alta resolução. Esse formato ele é baseado num padrão desenvolvido pela Sony, que depois a Clark Technic assumiu, é o SuperMac. Dá para transferir até 48 canais, 24 bits, até 48K de taxa de amostragem. E ele trabalha com cabo de rede, mas não é rede. Tá? Ele trabalha, só usa o meio físico do cabo de rede, o Cat5 com conectores RJ45. Dá para transferir numa distância de até 100 metros. Tá? Então, esse cabo, muita gente confunde, mas ele é rede. Não, não é uma rede. Ele só usa aquele cabo de rede. Eu mesmo uso cabo de rede para transferir MIDI. O cabo de rede ele tem 4 pares, né? Então dá para botar ali 4 cabos de MIDI ali dentro. Então eu pego um cabinho azul e boto um monte de cabo MIDI ali dentro e conecto. Funciona e a distância dá até mais do que um cabo de MIDI. Eu já fiz, tem lá no meu site, depois eu passo para vocês o link. Tem uns testes que eu fiz para usar cabo de rede para transferir MIDI. O problema é que é duro, né? Para estúdio é bom, mas para usar realmente para usar ao vivo não é legal. Mas o cabo de rede é usado para várias coisas, né? O pessoal aproveita para várias coisas. Porque é um cabo muito barato, porque usa em tudo, né? Então acaba sendo muito barato, é menos de R$1, eu acho, por metro. E é um cabo balanceado, então ele tem uma imunidade razoável a ruído, tá? Uma pergunta, não sei se alguém sabe, mas eu ouvi falar uma vez que a X32 usava esse... vamos falar dela, ela usa, acho que é a S50. Assim, a S50. Eu botei tanta coisa de andando. O engraçado é que, só para comentar, o Madia, que fala pelo nome do channel, o outro já não pegou, ficou só chama de S50. Né? Porque quem que vai ficar? Carmai, vai ser uma merda. O cara não teve sorte no nome, não teve o marketing assessorando ele. Toda a comunicação das mesas do grupo Clark Technic Midas hoje é S50. Estranho o número de canais pequeno, porque a informação tinha essa também, que a Midas também usava, né? Os 48 canais. Isso eu peguei, isso dentro do padrão. Não sei se vocês estão enfiando mais coisa lá. Eu acho que até, dependendo do caso, vai em 64. Porque esse aqui da norma, eu peguei pela norma, eu vi a capacidade. Só que talvez eles estejam baixando, bom, mas é até 48K. As mesas grandes também estão usando o mesmo protocolo, assim? Algumas mesas estão usando. Eu vou mostrar ali, nessa evolução, o que está sendo usado. O cachorro da Midas, as mesas grandes da Midas usam S50. Não, para vocês, todas elas. Todo o protocolo é S50. Só que o que acontece? Quando você tem mais entradas, mais canais, ele tem um hub, tem uma série de coisas, né? É um sistema, na verdade, né? Que a mesa não é só a mesa e tal, você tem um sistema, tem bandeja de entrada. A Digico usa mais, né, no protocolo dela, né? Eu acho que também tem aí. Tem uma lista de algumas coisas aí. Vamos lá. Tá aí, ó. Bom, então, aqui ainda não é. Isso vem depois, acho que na próxima figura. Esse aqui é o seguinte: alguns fabricantes também desenvolveram seus próprios processos, seus próprios formatos de transmissão multicanal. Né? Como lá na Elite tem o chamado The Snake, que já não estão mais usando, já estão migrando para outro padrão. Usa cabo de rede, só que não é rede, é um cabo de rede, todos eles, né? Estão usando o mesmo caminho de rede. E aí trabalha com 64 canais, mas embora você pega aqui o Anet da Avion e o The Snake da Unihit, eles parece igualzinho, né? Mas não são, cada um tem o seu lado. Não se comunicam, eles não são compatíveis, tá? E a DBX também tem lá o Blue Link, também usa o mesmo cabo, o mesmo conector. DBX BSS também, né? Também, acho que usa também. BSS é o mesmo grupo. Nós vamos ver, a Arma é um grupo grande, né? Tem várias empresas lá, mas nós vamos ver mais pra frente qual está sendo a tendência dessa história toda. Então, alguns fabricantes, e aqui, aquilo que vocês estavam comentando, né? A S50, a S10,
né? MAD, tem muita gente usando MAD também. Agora, esses aí, eles estão usando não o padrão que eles inventaram, eles adotaram padrões que já existiam. E eu botei aqui uns pontinhos, porque tem vários fabricantes que estão usando esses padrões que já existem. Babel, né? Ficaria bem. Exatamente. Então aí começa a confusão, né? Porque você compra um equipamento, compra um outro, pô, mas aí você tem que arranjar um conversor. E existem empresas que ganham dinheiro fazendo os intérpretes, né? Os tradutores, que pegam um formato e transformam em outro, né? Então esse é um grande problema, que infelizmente a indústria não tem esse jogo de cintura de sentar junto e conversar, não, vamos fazer um negócio que serve para todo mundo, né? Infelizmente não acontece assim. Embora a AES seja uma instituição que tem essa finalidade, ela criou alguns padrões para isso, esses padrões não são seguidos por todo mundo, né? Inclusive a S10 ficou abandonada há um grande tempo até ser adotada aí em alguns produtos. Bom, então aí até agora a gente não falou, todas essas transferências elas não têm característica de rede. Nós vamos entender como é que funciona uma rede. Na verdade são transferências ponto a ponto. Eu ligo um equipamento um outro equipamento. Eventualmente eu consigo fazer um split desse sinal para chegar em outro lugar, mas eu não tenho uma liberdade de endereçamento e de comunicação entre os pontos que eu tenho dos meus equipamentos. Miguel, só uma coisa. Existe um fabricante nacional, brasileiro. Vou mostrar aí. Vou falar aí. Então, características de rede. O que caracterizaria uma rede realmente de dados? Transferência de dados, informações entre dois ou mais equipamentos digitais. Bom, isso é meio óbvio, né? Cada equipamento tem uma identificação única, ou seja, eu tenho um endereço de cada um. Cada equipamento pode enviar e receber dados. E eu botei aqui, entre aspas, a conectividade. O que é a conectividade? Eu tenho liberdade de escolher para que ponto eu vou mandar, de que ponto eu vou receber, como é que eu vou fazer essa transferência, se existe uma prioridade de mandar para um ponto ou para outro. Se eu quiser transmitir para todo mundo, né, que seria uma maneira de eu fazer uma transferência comum, ou transferir para cada um do que eu quiser. Então, essas características é que vão determinar se aquela conexão é uma conexão realmente de rede. No caso desses protocolos, tem como, por exemplo, definir qual esses canais vão para isso? Tem, né? Os que são rede, tem. Por exemplo, É como se fosse uma rede de computador. É como se fosse uma internet ou uma rede LAN. Exatamente, você tem essa discriminação para onde que você destina aqueles dados. E não vai só áudio ali, né? Vai outras informações. Depende dos formatos. Você vai ver que a Babel ainda não acabou. Ainda vai ter uma outra Babel dentro das redes. O Dante do EMAR não dá certo com o Dante da SolidGraph. Não, aí tem que dar certo. Isso aí já não pode. Já dá um conflito. Passa, por favor. Então, como é que eu interconecto esses equipamentos em rede? Existem topologias diferentes, cada uma tem sua vantagem ou não, ou desvantagem, né? Então, seria interconexão em barramento. Barramento tem a desvantagem. Se eu perco o link no meio do barramento, todo mundo que está de um lado não fala com todo mundo que está do outro, né? A topologia em anel ela é interessante porque se eu perco o link no meio, esse link se faz para o outro lado. Ela tem uma redundância intrínseca com a topologia dela. E a conexão em estrela, em que eu tenho derivações e que ela é muito interessante para cabeamento estruturado, ou seja, quando você tem espaços grandes, você consegue fazer como se fossem ramificações, tá? Então, ela é muito usada hoje na maioria desses processos que a gente tem usado aí, que estão sendo usados no áudio, tá? Bom, protocolos. Protocolos, tá ali, são conjuntos de regras que permitem, que possibilitam a comunicação dos dados entre os pontos da rede. Então, os protocolos eles vão definir como é que esses dados vão ser formatados, vão ser colocados em pacotes maiores, né? Na verdade, eu pego códigos, que são lá o áudio digital, e como é que eu codifico isso e como é que eu coloco isso dentro de um pacotão de dados, como é que eu endereço o padrão desse endereçamento, se eu tenho alguns bits ou alguns bytes
de auxiliares que podem servir para recuperação de erro, né, para detecção de erro e recuperação do código, que estão ali, dados adicionais auxiliares, o formato do endereçamento. Então isso tudo vai definir o protocolo. Então se eu quiser que o meu equipamento consiga conversar com aquele através dessa conexão de rede, é preciso que os dois tenham o mesmo, trabalhem dentro do mesmo protocolo, tá? Então seria isso. O MIDI, por exemplo, é um protocolo extremamente simples, ele é quase que em nível elétrico, mas é um protocolo, porque se eu tentar transmitir aquelas informações das notas num outro formato, o outro equipamento não vai receber, não vai entender. Então tem que seguir o protocolo. O TCP/IP é o protocolo que a gente usa, é o protocolo de internet que a gente usa em geral, tá? Então é um outro tipo de protocolo. Dentro de uma rede, uma LAN, por exemplo, eu tenho diversos protocolos que estão rodando ali dentro dos cabos. Não só os dados em si, como eu tenho protocolos de gerenciamento da rede, que verificam quem que está onde, se saiu da rede, se entrou na rede. Isso tudo está acontecendo sem o usuário ou o aplicativo final, né? Ele não está percebendo isso, mas tem outras coisas que estão acontecendo dentro da rede, que são protocolos de gerenciamento do tráfego, gerenciamento de conexões. Isso tudo acontece transparentemente para quem está usando a rede. E os padrões, né, especificam os tipos de interface elétrica, os protocolos que vão ser usados, o controle de acesso. Então, eu uso determinados protocolos e crio um padrão que vai aproveitar determinados protocolos. Então, a gente tem, normalmente, são padronizados pelo IEEE, né, o IE3, que é Institute of Electrical Engineering. O que é o outro R, mano? Então tem vários, né? O 802.3 é o protocolo, é o padrão Ethernet, que as redes locais usam. E o IE394 é o Firewire, conhecido como Firewire. Então existem vários padrões que foram definidos, uns já morreram, não se usa mais, e outros estão lá, ainda sendo melhorados. Por exemplo, o IE802.3 ele está evoluindo. Ele começou há 30 anos atrás, as redes usavam cabo coaxial com BNC, os primeiros protocolos, né, os primeiros padrões da Ethernet eram assim. E depois foram evoluindo e continuam evoluindo até hoje. Dentro ainda do conceito de rede, existe uma organização que eu tenho camadas, né? Isso é uma coisa também, tem mais de 30 anos essa concepção das funções em camadas. De maneira que, se eu trabalho num aplicativo aqui em cima, eu não preciso saber o que está acontecendo lá embaixo, né? Tá ali. Se eu tenho um software, um aplicativo de e-mail, eu não tenho que saber por onde, que tipo de cabo, se é fibra ótica, se é cabo elétrico, se é cabo, qual é a velocidade de transmissão da rede. Isso não me interessa. Por quê? Porque eu estou fazendo um negócio aqui em cima, eu passo para a camada de baixo. A camada de baixo é que resolva, né? É tipo, eu vou mandar uma carta para São Paulo, eu não quero saber se vai de avião, se vai de ônibus, se vai de caminhão, se vai de bicicleta. Eu tenho que entregar para alguém, e esse alguém vai resolver o problema para mim. Eu só preciso ter contato com esse alguém, e ele vai ter contato com o próximo, né? Então, tá lá, a aplicação ela se comunica com o sistema operacional, que se comunica com o hardware através de várias interações aí de software, que são os drivers, que são outras coisas que vão estar dentro dessa organização em camadas, né? Então tá ali, permite que cada fabricante de partes diferentes do processo construa seus dispositivos e softwares separadamente, mas com a garantia que vai tudo funcionar. Que ele passa só um pouquinho, não vamos secar isso aí não, mas são 7 camadas, isso é um negócio já universal, né? Então nós temos 7 camadas, o que vai nos interessar por enquanto são essas 3 de baixo, até a camada 3, tá? A camada física, então, vai lidar com o sinal elétrico, com o tipo de cabo, o tipo de conector.
E à medida que você vai subindo nas camadas, você não quer saber como é que é a camada física, você está lidando com a camada de rede, com a camada de link, né, de enlace, elas se comunicam entre elas. E a camada de rede ela não quer saber como é que é o meio físico, se é Wi-Fi, se é cabo, não interessa. Então, essa organização ela permite que cada um cuide do seu caso. Não precisa se preocupar com tudo. Tá? Então é um negócio muito bem feito e funciona, porque há décadas, né, já há algumas décadas que funciona assim. Então, nós vamos trabalhar, por exemplo, no caso dos que só usam o cabo da rede, mas não é rede, na verdade elas estão aqui embaixo, elas não têm uma estrutura de rede propriamente. Já alguns padrões que foram criados mais antigos trabalhavam na camada 2, elas não iam até a camada 3, então elas estavam muito próximas da camada física. E quanto mais para baixo você está trabalhando, menos você tem flexibilidade, você fica muito preso a atender aqueles critérios daquela camada que você está ali. Você não está lá em cima se abstraindo do que está lá embaixo. Quem está aqui em cima, o cara não quer nem saber. Ele manda os dados para quem está embaixo e quem está embaixo que resolva. Tá? Pode passar. Na verdade, são coisas que falam, são imagens que falam a mesma coisa. Então aqui é só para a gente. Ali tem a organização da OSI, né? Das camadas. Ajuda bastante. Então aqui você tem aquelas 7 camadas, né? E aqui são a parte do IP, Ethernet, e aqui a parte física. Então, Ethernet está na camada 2, já IP está na camada 3. Tá? Então, alguns padrões trabalham aqui, outros já estão trabalhando aqui. E esses aqui estão na camada mais acima, são outros protocolos que trabalham aqui também, né, nesse processo. Passa mais um, por favor. Aqui é para ter uma ideia do que eu falei da metáfora aí da carta, né, em que eu dou a carta para o carteiro e ele se vira. Então é isso, ó. Esse cara, ele passa, os dados estão aqui, ó, eles são os dados. E é isso que tem que chegar no outro cara. Ele pega esses dados e passa para esse cara. Esse cara empacota em mais alguma coisa e vai empacotando. O pacote vai ficando grande. E no final, esse pacote é um monte de pulsos lá de bits, que vão passar através de um cabo elétrico, ou de uma fibra ótica, ou Wi-Fi, não interessa. E vão chegar do outro lado. E lá do outro lado ele vai desempacotando tudo e vai devolvendo para cada camada acima. Então, na verdade, ele vai trabalhar, nos nossos casos, ele vai trabalhar aqui assim, né? Então, o equipamento manda o alto aqui, ele vai sendo empacotado e os caras de baixo resolvem como mandar. E a gente vai ver quais são os problemas que isso tem no caso do áudio, que é o áudio e o vídeo, eles são bem... O vídeo ainda é pior que o áudio. Pior assim, é mais complicado do que o áudio, porque tem muito mais dados, né? Mas nós não estamos falando de vídeo aqui. Então, no caso da implementação física, cabo, conector, conexão sem fio, roteador, switch, bridge, a parte que trabalha com a conexão física. Tá? Acho que todo mundo já conhece esse tipo de conector. Bom, por que usar rede de áudio? Que vantagem que eu vou ter com isso? Por que eu não trabalho com uma pura conexão, só ponto a ponto? Porque ponto a ponto é bom, mas se eu posso fazer coisa melhor, por que eu vou ficar no ponto a ponto? Né? Se eu posso distribuir meu áudio à vontade, por que eu vou ficar só cabeando um monte de coisa e tendo trabalho na hora de configurar e tendo que fazer endereçamento? Por que eu não faço isso de uma maneira muito mais eficiente, mais inteligente? Que seria uma conexão em rede. Custo: menos cabos de áudio, mais cabos de rede. A partir do momento que eu interligo todo mundo com cabo de rede, esquece cabo de áudio, esquece conector, esquece impedância, nível de sinal, acabou. Acabou. Isso não me interessa mais. Não é que tem aquele negócio, isso não te pertence, não tem Isso não te pertence. Isso não te pertence mais, né? Então nós vamos reduzir custo, porque eu vou ter menos coisa para cabear, vou ter menos coisa para me preocupar. Qualidade. Se eu estou com todo mundo correndo digitalmente no cabo, eu tenho menos problemas com áudio analógico, menos problemas de conexão, a qualidade vai ser preservada.
Flexibilidade. Eu posso fazer toda a configuração por software, eu não tenho que ficar trocando cabo, pluga para lá, não preciso. Se está todo mundo interligado, é só fazer. Vou lá num software de gerenciamento, de fazer endereçamentos e digo quem vai para onde. Esqueço, não tem problema de saber, mas esse plug aqui, P10, isso não entra ali, acabou. Não tem esse tipo de problema. Controlabilidade. Eu posso fazer um gerenciamento total, centralizado, né? Hoje a gente tem aí sistemas, acho que todo mundo já deve ter visto ou já sabe que existe, que você pode estar em outra cidade monitorando o teu sistema, vendo se o teu alto-falante está dando problema lá. Já existe tecnologia para isso, já existem sistemas funcionando assim. Você saber se o amplificador está saturando de um line, lá você tem uma seção do line que tem um amplificador que está dando problema e o cara, por e-mail ou pela internet, consegue até, às vezes, atuar e resolver o problema, né? Então, essa controlabilidade é grande. E também você ter estatística, né? Você ter o seu sistema funcionando, todos esses parâmetros podem ser monitorados, porque está tudo conectado em rede, e você está sabendo o que está acontecendo com o teu sistema e criando estatística dos problemas que estão acontecendo ou do regime de operação do teu sistema, e isso pode ajudar na manutenção, pode ajudar na vida útil que vai ter o seu equipamento. Isso, no final, o quê? Produtividade. Menos tempo para configurar e para disponibilizar o sistema. Mais informações, mais possibilidade de você trabalhar com uma performance mais alta, né? Então, eu acho que isso aqui é bastante convincente, né? Dá para assumir que realmente é vantajoso, tá? Bom, alguns requisitos. Eu falei que a gente tem problemas também, né? Nada é perfeito. Então, nós temos alguns requisitos que são muito importantes para a gente trabalhar com áudio. Se eu quero mandar um e-mail, tanto faz se esse e-mail sair 1 minuto atrasado, ou 30 segundos atrasado, ou sair agora. Para quem vai chegar, não vai fazer muita diferença, mas o áudio não pode chegar 30 segundos depois, né? Então, eu até adiantei aqui, né? A latência, o atraso, não pode ser muito grande. Se eu começar a ter latências muito grandes, eu vou ter uma falta de sincronização que o pessoal está tocando e que as pessoas estão ouvindo, né? A taxa de transferência, a banda, ela tem que ser, do meu sistema, da minha rede, ela tem que ser suficiente para transferir a quantidade de canais que eu preciso. Cada canal de áudio de 24 bits e 44.1 gasta mais do que ocupa mais do que 1 megabit por segundo de banda, tá? Então, se eu quiser transferir 64 canais, começo a ter, e claro, isso aqui é o áudio puro, eu não estou colocando aí os dados adicionais, uma série de bytes, de bits que são necessários para que essa transferência ocorra direito, alguma coisa para recuperação de erros. Então, isso ainda vai aumentar ainda mais a quantidade de bits que eu tenho que transferir. 48, você sabe de cabeça? Ou é a mesma coisa? Olha, 48 na proporção é mais uns 10%, talvez. Então, 1.1. Tá? Então, isso aqui seria o mínimo, né, necessário para um canal de áudio. A transferência tem que ser garantida, ela tem que ser em tempo real. Como eu falei, além dela não ter atraso, ela tem que ser garantida. Ela não pode, num determinado momento, diminuir a velocidade e depois voltar. Ela tem que ter isocronia. Os meus dados de áudio não podem chegar na boca e parar para esperar. Agora não dá porque a rede está ocupada. Eles têm que entrar. Senão vai começar a picotar o áudio, né? Então, chama-se isocronia. Eu tenho que garantir dentro da rede que aqueles dados vão trafegar com total prioridade. Tá? Isso hoje é conseguido através de um negócio chamado QoS, Q maiúsculo, O minúsculo, S maiúsculo, que é Quality of Service, que você pode definir na rede quem tem a prioridade máxima para ocupar a rede. Então, por exemplo, um pacote com e-mail, ele pode esperar, mas o áudio não pode, né? Um texto que está indo, sei lá, dentro de uma rede, de um computador para outro, um arquivo de texto também pode esperar, mas o áudio não pode esperar. Tem a ver com master e sleep, né? Questão de sync,
Não. Aí o sincronismo é outra coisa aqui, né? Na verdade, eu preciso sincronizar todo mundo. Além de eu ter garantia de que as coisas vão acontecer no momento que elas têm que acontecer, eu preciso sincronizar todo mundo. Porque eu não posso estar transferindo um dado para um cara lá do outro lado e esse cara não sabe em que ponto que esse negócio está chegando. Então, eu preciso ter um clock comum para a rede toda. Então, precisa estar passando para todo mundo qual é o clock da rede, né? É a sincronização. Esse clock ele tem que ser estável e ter precisão. O que é o jitter? Não vamos confundir com jitter. Jitter é outra coisa, também é de áudio digital, mas não é. O jitter, eu tenho um clock para todo mundo, está todo mundo recebendo clock. Mas se esse clock, se esses dados, eles balançam, eles têm um desvio, isso pode gerar problema na qualidade do áudio digital. Tá? Então, se o meu bit não chegou no momento certinho, ele deslocou, que é o que se chama o jitter, eu vou ter uma imperfeição quando eu recuperar aqueles dados na hora de reconstruir o meu áudio. Então eu preciso ter um controle disso aqui, tudo tem que estar dentro dos critérios bem definidos, né, para que não aconteça nenhum problema que vá prejudicar a qualidade final dos meus dados. E a confiabilidade, né? Nisso, hoje nós temos os componentes, têm que ser confiáveis, nós temos que trabalhar, às vezes, é sempre recomendável a conexão redundante, porque se eu tiver perda de um link, eu poder recuperar através de outro link, então isso vai influir na confiabilidade daquele meu sistema. Tá? Componentes são confiáveis, os cabos de rede estão aí há vários anos, os conectores também, a própria estrutura da rede, esses protocolos já são muito bem testados, então existe uma confiabilidade de todo esse processo. E a redundância também é uma coisa que dá para se conseguir, dependendo da topologia que você escolher, é possível você trabalhar com uma conexão redundante a um custo muito baixo. Né? Que é dobrar. linguagem é o primário e secundário. Né? O primário e secundário, em que você pode botar um switch que custa, sei lá. Tem um de mil, né? Eu instalei na área mil. Mas tem switch aí de R$100, R$80, até menos, né? Uma coisa de banda, né? Ele sai de 100 barra 1000, né? Custa 10 barra 100, né? Mas para áudio tem que ser um 100 barra 1000 por aí. E cabo de rede, né? Que boa qualidade. Preço quase de banana. Acho que a banana está mais cara que o cabo de rede. Mas isso aí implica também, né? Se colocar um cabo ruim, ele também vai ter. Não, mas cabo bom tá barato. Cabo de rede tá barato. E uma R$2 o metro, se for ver, o preço médio. Quanto é um cabo, um multicabo de, sei lá, 28 vias? R$1 e pouco por via, mais ou menos. Mais Jaguar, né? Hein? O cabo mais Jaguar, né? Pois é. Diante. Pode. Bom, o protocolo padrão Ethernet, o 802.3, ele começou, eu não botei as datas aqui, mas isso aqui é coisa dos anos 80 ou antes até. 10 megabits por segundo, era 10 base T, ainda com conector, era ainda com conector BNC e cabo coaxial. O Fast Ethernet, acho que o que tem mais instalado por aí é Fast Ethernet, é o 100 megabits por segundo, né? O Giga Ethernet hoje já está também bastante comum, todos os computadores hoje já vêm com placa-mãe com gigabit e os notebooks também. Mas as redes de áudio, elas estão trabalhando com Fast Ethernet e Giga Ethernet as mais recentes. E o 10 GB também já existe, transferindo 10 gigabits por segundo. Aí está lá o 10802/3 que vai ampliando, né? Mas o protocolo ainda, o padrão é o mesmo, vem desenvolvendo vem aprimorando, né, de lá para cá. Bom, aqui é só para mostrar, não dá nem para vocês verem direito o que acontece aqui, mas o Fast Ethernet, 100 megabits por segundo, no cabo Cat5, que alcança cerca de 100 metros, na verdade ele só usa 2 pares, tá? Dos 4 pares que tem no cabo. Ele consegue codificar, os dados já vêm codificados, né? E ele faz a codificação elétrica, ou seja, como é que ele coloca esses bits em impulsos elétricos.
é uma formatação relativamente simples e ele consegue transferir 100 MB para cada lado, é o chamado full duplex. Tá? Pode passar. Já no gigabit, é o cabo Cat5 ou Cat6, né? O Cat6 já é melhor, porque os pares eles são trançados também, mas eles são mais... existe um plastiquinho lá que mantém eles trançadinhos do mesmo jeito. Então eles conseguem ficar mais próximos e tem menos perda do efeito da linha balanceada. Também alcança 100 metros. Aqui ele usa todos os pares e eles conseguem mandar dados para um lado e para o outro pelo mesmo par, num esquema lá a gente está até conversando sobre isso, tem 3 níveis lógicos, é um negócio bem complicado, é uma engenharia muito complicada, mas funciona. Então ele consegue usar todo o mesmo cabo de 4 pares e consegue botar bem mais, 10 vezes mais do que o outro conseguia. Pode passar. Bom, quem é que tem sistemas de multicanal com alguma conectividade, né? Sistemas de transferência multicanal com alguma conectividade? Aqui eu vou fazer uma observação igual ele fez. Eu não tenho vínculo com nenhum fabricante, já trabalhei com alguns, mas não tenho nenhum vínculo, eu sou totalmente independente, tenho minhas preferências, tá? Do ponto de vista técnico, mas não tenho vínculo com ninguém. Todas as menções que eu faço aqui de fabricantes é da realidade, inclusive daquilo que pode estar sobressaindo no mercado, tá? Mas não estou fazendo nenhuma promoção de ninguém. Então, até aqui, ó, tentei botar em ordem alfabética para não parecer nenhuma vantagem para ninguém. A Linbit tem um sistema deles, é uma conectividade limitada porque não é uma conectividade total, de endereçamento livre, de total flexibilidade. Eles estão com o sistema ACE, transfere 64 canais, 24 bits, 48K. A DigiDesign, a Avid, né, que atualmente, que é a antiga DigiDesign, tinha desenvolvido o Ethernet Snake, que transfere 48 canais em 24 bits, 48K. E a Roland tem o sistema REAC, que está em uso até hoje, a Roland ainda está usando isso nos produtos novos, 48 canais, 24 bits, 48K, mas também você consegue fazer split, você consegue fazer algumas coisas de endereçamento, mas tem uma limitação razoável em todos esses produtos aqui. Elas não são, embora trabalhem usando o formato, o padrão Ethernet, eles têm limitações, não é um esquema com toda a liberdade de, por exemplo, uma conexão através de endereçamento IP, né? Vamos lá. Ou seja, não é rede, né? Não é bem uma rede, é quase, mas não é. É Ethernet, mas não é uma rede. Não chega a ser uma rede. Está lá, alguém que falou do brasileiro lá. Aqui, esses caras têm conectividade de rede, eles funcionam realmente como rede, sendo que alguns aqui, o CobraNet e o Ethersound, eles têm algumas restrições de endereçamento, mas eles já trabalham dentro de uma flexibilidade bem maior de poder passar para cá, passar para lá, mandar daqui para lá, mas eles têm, por exemplo, se não me engano, eu já estudei bastante o CobraNet há alguns anos atrás, mas eu não me lembro, aqui são blocos, eles chamam de, não é cluster, eles chamam, tem um outro nome. Você tem que transferir sempre um número fixo de canais. Se você quer mandar para lá, você tem que mandar, acho que são 4 canais ou 8 canais, você não pode mandar um canal para lá, outro para cá, você tem que mandar um bloquinho para lá. Então eles têm, o Ethersound também tem alguma limitação desse tipo. Então não é totalmente flexível. Já o Dante, da Audinate, e o da DS Pro, que é brasileira, eles são totalmente rede. Você pode mandar um canal para cá, de lá você pode mandar 2 para lá, 3 para cá, não tem essa limitação, tá? Aí vem a questão da capacidade. Na verdade, a Audinate ela diz que o Dante não tem muito limite de canais, tá? Mas tem, na verdade. Você vai ter, claro, dependendo da configuração que você põe na sua rede, você vai ter uma limitação de banda, não tem como fugir disso.
Mas hoje eles trabalham com um limite de 1024 canais, 2448, dentro do padrão gigabit. O CobraNet, que foi o primeiro sistema realmente com recursos de rede, surgiu já tem bem mais de 10 anos e é talvez o que ainda tenha mais sistemas trabalhando aí. O CobraNet foi muito difundido, ele foi desenvolvido, foi a Cirrus Logic, e licenciou, né? Então vários fabricantes produziram seus equipamentos com suporte ao CobraNet. Então tem muita coisa instalada por aí, principalmente lá fora, né? No Brasil acho que tem muito pouco. E Miguel, e se no caso, por exemplo, se você mandar 48 canais no CobraNet, ele mandar várias linhas aí? Aí o problema é o seguinte, aqui você vai ter que fazer outras conexões. Ele tem essa limitação. Uma conexão você não vai conseguir mandar. Tem? Uma conexão você não vai conseguir, porque o limite que ele consegue botar ali, aí você vai ter que fazer um segundo caminho, um segundo link. Tá? De bits. De 20 bits, Os plaquinhos de expansão que a gente vinha algumas vezes era assim. E aí tinha uma limitação na época de 8 canais, né, na Yamaha, porque eu acho que era a limitação do Jedi, o Y Jedi, né, que era da Yamaha. Eu acho que a limitação era de 8 canais, né, que eles tinham. Então, no caso aqui do EtherSound, 512 canais, 24 bits 48, também em gigabit, que é o sistema 2.0 deles. Eles tinham um sistema que dava menos canais. O último sistema que eles lançaram, não sei se eles estão ainda evoluindo, não tenho certeza se a Digigram continua desenvolvendo e evoluindo, porque nós estamos vendo agora uma tendência para o Dante, né? Vamos falar dele depois. A DS Pro, eu tive a oportunidade de fazer testes com esse equipamento, é um produto, é uma tecnologia em cima da internet também, desenvolvida pela DS Pro, que é o The Snake, uma empresa do Rio Grande do Sul. Eles, na verdade, eles me disseram que podem botar 800 canais em gigabit, mas o produto que eles têm hoje trabalha com 80 canais em 24 bits. E eles têm conexão total em rede, a qualidade é muito boa, o sistema funciona muito bem. Agora, como toda empresa brasileira, tem uma dificuldade muito grande não só de desenvolvimento, como também de ganhar mercado. Mas vou dizer para vocês, funciona muito bem e está no nível dos melhores por aí. E está pronto, passa por favor o próximo. E está pronto para trabalhar dentro desse padrão AS67, que eu vou falar um pouquinho depois. Eles têm possibilidade de entrar no chamado padrão AVB ou do AS67, eles estão compatíveis com isso. Tá? Agora, é uma empresa que tem algumas dificuldades, como tudo no Brasil. Aqui é só uma comparação no sentido técnico, né? O CobraNet trabalhava naquela camada 2, assim como o EtherSound também. Número de canais, a gente já viu ali. O Ravenna apareceu aqui que não estava, né? O Ravenna é muito usado em broadcast. Tá? Pouca gente conhece, mas é um sistema também que tem uma capacidade muito grande. Ele é, digamos, comparável ao Dante, mas ele ficou mais restrito ao pessoal de broadcast. Então não se vê Ravenna em sistemas de sonorização, é difícil, nunca vi alguém estar usando isso aí. Aqui as latências, né, são todas muito baixas, o CobraNet, que é mais antigo, tem a pior latência, mas os outros conseguem latências muito baixas realmente. Tá? Inclusive o Dante, dependendo de como ele for configurado, ele pode trabalhar com latência abaixo de 1 milissegundo. O Ravenna também. E o AS67 um standard, né, um padrão da AES recente, que estabelece recomendações para os desenvolvedores de conexões de redes de áudio, né, de sistemas desse tipo, para que haja menos Babel, né, para que haja uma possibilidade maior de interconexão. Então são várias recomendações que vão trazer esse pessoal para todo mundo falar mais ou menos próximo e viabilizar
a integração desses sistemas. Então, o Cobranet é bem antigo, não tem nada a ver com a S67, o Ethersound também é mais antigo. Todos esses três, inclusive o DSLake, dá de se adaptar a S67, ou seja, atender esses critérios que a S67 recomenda. Tá? Bom, aí eu volto a falar, não tenho nenhum vínculo com ninguém, mas esse é o padrão, é o formato, é o padrão que está sendo, que está ganhando mais adeptos. A maioria dos fabricantes está caminhando para esse padrão. A Yamaha, por exemplo, diferentemente das outras, como Holland, Allen Heath e outros a própria Avid e outros que desenvolveram seus próprios padrões, a Yamaha nunca desenvolveu um padrão dela. A Yamaha sempre utilizou os padrões dos outros. Começou com o Cobranet, trabalhou com Ethersound, algumas vezes, acho que a S9 tinham possibilidade de Ethersound, né? E hoje ela trabalha com o Dante nativo, ou seja, a mesa não é plaquinha de expansão, vem o Dante ali dentro. Então a Yamaha, como talvez a empresa líder, né, desse mercado, ela que colocou, né, mais mesas talvez digitais até hoje, é muito significativa essa escolha da Yamaha, né, que nunca teve seu próprio padrão e hoje ela abraçou plenamente o formato Dante, assim como outras que estão entrando. Vocês forem lá no site da Audinate, vocês vão ver a quantidade de marcas, de produtos que estão com suporte ao protocolo do Dante, ao formato do padrão. O S60 que foi lançado, vai ser lançado agora na feira, já vem com o Dante também. Estão realmente incorporando em muitos produtos, porque é um sistema que funciona muito bem, se comprovou, né, já que até agora é o que tem de melhor realmente. Então, ele é baseado no protocolo Gigabit, Ethernet Gigabit, tem uma ampla conectividade entre dispositivos, você pode dizer quem vai para onde, com uma flexibilidade imensa, né? Pode trabalhar com 1024 canais de áudio 24 até 32 bits em 48 kHz, configuração automática dos equipamentos na rede. Então, aquilo que você falou, que tem equipamentos que não estão se conversando, tem que verificar o que é isso, porque não é para dar problema, é para conectar. Né? Bom, tentou isso daí. Mas tem que ver o que está acontecendo. O áudio pode ser que vá, mas diz que tem outras informações. Para funcionar. É para funcionar. É igual quando você pega um switch qualquer lá, um switch sei lá, da Intelbras, um switch da qualquer outra empresa, você pluga o seu computador lá e o switch já enxergou o seu computador e já sai funcionando. Não importa o que está com a condição da. É para funcionar, né? O protocolo foi feito para isso. Talvez tenha que fazer alguma configuração de chavinha, às vezes de endereçamento. Aquele tempo de switch. Tem que ver se está correto aquilo ali. Equipamentos e canais de áudio podem receber nomes comuns. Então, na verdade, você configura o nome do canal. O canal número 1 da mesa vai se chamar voz principal. E em toda a rede ele vai aparecer como lá, sei lá, mesa tal, voz principal. Ele vai aparecer em todos os outros equipamentos. Tá? E aí você faz todo o endereçamento, o roteamento baseado em nomes comuns. Imagina o show, uma mesa de PA, um monitor e no broadcasting, né? E todo nesse protocolo. 2 computadores gravando. Isso, computadores gravando, e o cara vai lá no meio uma vez só e todo mundo já viu o que é aquilo ali, né? Então isso facilita bastante. Tem uma baixa latência, né? Vai até 5 milissegundos, mas ela consegue com latências muito baixas realmente. E o baixo jitter também, ele tem aquela distorção de precisão do clock, né? Dos bits, também é muito baixo. Então tem uma garantia de qualidade muito grande. Tá? E tem aqui, eu vou mostrar depois ali, mas tem redundância. Tem a conexão primária e a secundária, que vai promover aquela redundância de link, de maneira que quando perde uma, a outra continua. Isso outros têm. A Holland, o sistema React tem isso e funciona muito bem. Né? Quem já usou, arranca o cabo e o show rola lá do mesmo jeito. Né? Eu acho que o mito que está rolando hoje em relação a isso é assim, as pessoas não têm confiabilidade no cabo, né? O card 5, card 6. Às vezes a gente chega até em eventos, Miguel, que eles estão passando esse cabo aéreo, porque inclusive o cabo multicabo que você falou, ele é resistente, mas passar um cabinho de rede no meio do poço, se não tiver
mas tem, por exemplo, a Santo Ângelo, não sei se ainda tem, mas eles faziam um cabo reforçado mecanicamente, digamos. Ele tinha uma capa adicional para proteger mais o cabo. Esse da hora já era bem. Agora tinha um cabo sacando lá com uma alicatinha no bolso ali já. Mas aí você passa o redundante por outro lado, né? Eu sempre recomendo o seguinte: passa um e o redundante vai por outro caminho. Um dia esse sacando vai dar no passeio, se prepara. Porque você tem, por exemplo, você pega uma igreja, digamos, uma igreja, um teatro, você passou o cabo pelo piso. Aí digamos que deu infiltração. Então o segundo cabo tenta passar por um outro caminho, que é para você não ter os mesmos problemas atingindo o segundo cabo, né? E outra, normalmente até a gente recomenda passar 3 cabos, né? O primário, o secundário e um reserva. Porque é tão barato, 100 metros de cabo custa R$100. Passa 4, 2 para cada. Passa 4 logo. Passa 2 de um lado, 2 do outro. Então, só o trabalho que você vai ter de passar depois vai custar mais caro do que R$100. A turma lá fazia tipo uma varinha de pescar, botava na house mix e passava o cabo lá. Isso era engraçado, eu assim, um cabo de igreja passando no segundo pulo. Você fechando quermesse, assim, varosão. Aproveita que penduram umas luzezinhas assim, né? Fica bonito. Vamos lá. Miguel, ali a questão que você falou 512 mais 512, porque ele assim, no primário é 512? Não. Isso aí é entradas e saídas, né? Ele que vai e o que volta. Na verdade, o redundante tem de novo isso. Então consegue ter 512 canais de entrada e 512 canais de saída? Isso. O redundante tem os mesmos, né? Aí é só para mostrar que pode se usar em tudo, né? Live sound, gravação, broadcast, instalações, né? Conferências, né? Sistemas de aviso, né? Public address, que é sistema de aeroporto, e igrejas, né? No caso vai cair live sound também, mas é mais claro. Em festivais, hoje o Leomar até citava, Miguel, os seus racks, por exemplo, os que eles usam rios, né? Você ter vários racks desses e as bandas todas conectadas, você não precisar fazer trocas. Você vai no digital e diz, não, banda tal é no rack A, ou banda tal no rack B, e por assim por diante. O Planeta já foi usado no The Snake, também fazendo todo o patch digital em 2 ou 3 ocasiões. Com da DS Pro. Sim, eles estão usando muito, estão vendendo muito para rádio. Eles fizeram também bastante instalação lá da rádio. Eles fizeram o festival. Eles têm feito sempre o festival lá lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, é o Planeta Atlântico. Eles têm feito sempre lá. Mas eles têm dificuldade, porque é uma empresa pequena, mas o produto é muito bom. Realmente a qualidade. Eles têm agora um conversor que já você faz com a ES50 já. Isso. Que é uma caixinha lá. Tem. E estava, inclusive na ES no ano passado, estava sendo usada lá de uma mesa que estava usando, uma mesa importada que estava usando o conversor deles. Parece que não é só para ES50, são 3 coisas diferentes. Eu acho que ele tem o ES50 e o ES10, não sei se já tem também. Os caras são muito bons, eles são muito bons. Aqui a redundância, aqui é um sistema sem redundância, né? Onde você tem a mesa conectada às unidades de palco, então elas estão interligadas, né? Fazendo um daisy chain, né? Então não tem redundância. Se cair esse cabo aqui, perde tudo, né? Esse cara não fala com a mesa. Se cair esse aqui fala, mas esse aqui não fala. Então como é que faz a redundância? Você bota um switch. E em vez de você fazer um daisy chain, né, que é esse que vai passando de um em um, você liga todo mundo a esse switch. Então, é uma ligação em extremo, né, digamos. Então, o primário está nesse switch que vai atender, vai chegar nas 2 unidades de palco. E eu boto um segundo switch e todo mundo está ligado da mesma forma nesse segundo switch. Essa imagem ela é meio ruim porque parece que esse switch está em outro lugar, mas ele pode estar no mesmo lugar, os cabos passarem todos juntos, né? Na verdade, isso aqui vai estar... melhor que esteja. Não é interessante que essa configuração atende com uma margem de segurança de não sei quanto. Alguém fez esse estudo, provavelmente, né? Porque essa turma aí não é. Essa turma que faz essas coisas, eles são muito competentes, né? Então, isso já foi. Inclusive, como eu falei, esse tipo de configuração redundante também não é digamos, uma inovação do pessoal do áudio. Isso aí já se usa.
sistema de rede já se usa em outras coisas. Então, tudo isso já foi utilizado, já é garantido, já é uma coisa que está totalmente segura, né? Então, a gente aproveita, na verdade, o áudio está aproveitando toda uma tecnologia que já está instalada em muitos lugares e já está comprovada, né? Isso é uma grande vantagem para a gente. Já foi o tempo em que as coisas eram específicas para áudio. Hoje, o áudio está... né? Eu me lembro que os primeiros sintetizadores que usavam disquete usavam um drive de disquete que era feito por eles, para eles, não era o mesmo drive do PC. Então, quando quebrava, você tinha que pedir para o fabricante. Depois começaram a usar os drives de disquete de computadores. A mesma coisa, a Apple e os fabricantes de PC, cada um tinha seu modelo de placa para botar dentro do computador, seu padrão, um padrão de vídeo, conector de vídeo. Hoje é tudo igual, hoje acabou se padronizando, né? Então, isso é uma grande vantagem para o usuário, certo? Bom, as configurações, o Dante Controller, ele mostra todos os equipamentos da rede e seus canais. Tem uma imagem depois dele. Mostra e permite editar o clock e as configurações de rede, ou seja, quem é o clock, quem vai definir, quem é o master do clock dentro da rede, quem vai receber, quem vai mandar o clock. Efetua o roteamento de áudio dos equipamentos, né? Claro. Permite renomear os equipamentos. Então, a partir esse Dante Controller é um software que você coloca no computador que entra na mesma rede. Inclusive, eu não comentei isso, mas essa rede, ela pode usar a mesma estrutura de rede que está rodando lá, e-mail e internet. Tá? Por quê? Porque aquele processo de QoS vai definir que tudo que é áudio vai ter extrema prioridade, o resto fica no que sobrar. Então, eu posso usar uma infraestrutura de rede já existente e passar o meu áudio ali dentro. Então, eu posso renomear os equipamentos e seus canais, posso fazer ajuste de latência, salvar a configuração de roteamento, né, para usar depois, mostrar quanto cada equipamento, cada dispositivo está usando da banda total da rede. Né? Então, eu sei quem é o cara que está comendo a rede. Na verdade, se a gente pegar um switch desses você entra lá numa das configurações, ele diz lá quem é que está. Inclusive, alguns switches você pode, por exemplo, na sua casa, pegar e botar assim, não, meu filho vai usar o que sobrar, eu vou ter, o QoS para mim vai ser o maior, então eu vou ter sempre prioridade. Dá para fazer isso. Né? E aqui, com muito mais precisão, né, você consegue definir o quanto da rede cada um vai usar, né? E quem está gastando mais da rede. Então tá lá, né? Não dá para ver muito daí de trás, mas quem usa a mesa digital já sabe, né? É o editor de patch, lá o patch editor da Yamaha, ou os outros, é tudo parecido, né? SolidWrap também é assim. Então você define quem vai para onde, dá um nomezinho pro cara, esse nome já vai para o equipamento, já aparece lá no equipamento, se tiver no display dele, já vai aparecer. Aí você tem aqui, ó, o quanto cada um, a latência que você tem, erros de pacote. O gerenciador, na verdade, é o que eu falei, ele usa outros protocolos que fazem parte da rede, que estão ali gerenciando a rede, para dar essa informação para ele. Tá? Existem alguns softwares, eu agora não me lembro o nome, mas existem alguns softwares que monitoram a rede para você. Quando eu fiz testes com o React da Holland, eu usei um software que ele dizia quem estava usando o que da rede. Né? Então esse software tem software gratuito que faz isso, inclusive. Tá? Eu queria fazer uma colocação, Miguel. Eu estava lá em Fortaleza, uma experiência que a gente passou, e a gente estava com o console da Yamaha, tentando habilitar a gravação dele no multicanal dela, e o Aldo lá de São Paulo entrou nesse computador aqui e conseguiu configurar a nossa rede lá, acessou todo o controle. É muito bom, então, né? Isso é uma grande facilidade, né? Citando o que você falou anteriormente aqui. Em vez do cara contratar um técnico lá, ele faz na internet e desemprega um monte de gente. Terceirização. Bom, mas então dá para fazer tudo isso a partir de um software que está dentro da rede também. O Virtual Sound Card é uma placa, seria uma placa de áudio, né, entre aspas, que você não tem placa. Na verdade, você usa a conexão de rede. E tem o driver, tem ASIO, tem o AVM, ASIO, Core Audio, e aí
você consegue, qualquer software de gravação tem acesso ao que está rolando na rede, lá do Dante. E você tem 64 canais de entrada e 64 canais de saída. Então, com isso, você pode montar um sistema de gravação, basta você ter um computador e instalar um Virtual Sound Card, que acho que custa $19, um negócio assim, e você vai ter que ter um equipamento de entrada e saída físico, né? Mas aí você já pode montar seu estúdio de 64 canais, com latência bem baixa, a partir de 1 milissegundo, resolução de 16 bits, 32 bits até 32 bits, taxa de até 192 com driver ASIO e 96K com WDM. Eu não sei se alguém ainda usa WDM. E permite SRC, que é Sample Rate Conversion, com driver ASIO e Core Audio. Ou seja, ele consegue trabalhar até com uma taxa diferente no software em relação ao que está vindo pela rede. E ele trabalha com Windows 7, Windows 8.1, macOS e tal. Então é bem compatível. E funciona muito bem. E funciona muito bem. Eu tenho aqui o Virtual Sound Card, comprei a licença. Eu também. $149, né? Sério? Não, já tem uma cara aí. É bem mais barato. Não, eles estão vendendo, acho que é $19. Na época Está em promoção lá, eu vi em promoção lá, dá uma olhada, não sei se é 19 ou $29. Você se empolgar aqui funciona. Tá disponível. Tá aqui a configuração do driver dele, né? Tanto no Windows quanto no Mac. Então tem lá, como se fosse um driver comum. Só que não existe a interface é a própria placa de áudio. Bom, a DS Pro também tem isso. Tá? Eu acho que o deles também funciona em Windows, Mac e acho até no Linux. Só para dizer o quanto é vantajoso, eu já tive a experiência de fazer uma gravação de um DVD 64, né? com 64 canais. Era uma homenagem a Luiz Gonzaga, orquestra, não sei quantas sanfonas. Cheio, 64 canais. 64 canais no MacBook Pro 13, igual esse aí do Ross. Eu cheguei meia hora antes do evento lá. Eu trabalho que só, pluguei o cabo, Gravando software. e fiquei lá, gravou 3 horas. Não, ele gravou no próprio End Live, Que eles fornecem. que é da própria Yamaha, mas poderia ter sido no Pro Tools, qualquer. Você recebeu todos os canais nomeados? Não, eu cheguei, entenda. Eu fui gravar o DVD, eu cheguei meia hora antes, né? Eles estavam passando o som desde o começo da tarde. Ele é doido assim mesmo. Quando eu cheguei lá, o som já estava passado, os ganhos definidos, os canais nomeados, eu pluguei o computador, abri o software, ele leu todos os canais, bum, caixa, dei o play, fui tomar um café, ele ficou lá gravando 3 horas direto, 64 canais. O DVD já saiu, depois quem quiser ouvir uma faixa, eu vou disponibilizar lá no Facebook, uma faixa do disso que ele está falando, que eu tenho isso. Eu sinceramente não sei final como foi que ficou a mix, tá? Mas quando eu cheguei em casa eu fui conferir, né? Até porque a pessoa que ia receber, ela me pediu para entregar em Pro Tools para ela. Então eu tirei tudo lá no End Live, coloquei tudo no Pro Tools, conferi, fiz aquela mix de pan e volume, assim, só pra... E cara, muito bom mesmo, assim, muito melhor inclusive do que muita placa de som assim, que eu já usei. usei. Sem falar do split, assim, do analógico, ele falou o seguinte, você poderia gravar em redundância, bastava botar outro computador na rede. Sim, já gravar também. Você teria dois computadores gravando a mesma coisa, de maneira que se um der problema, o outro... Na verdade, a escola ajudou a gente, acho que era 2 computadores, um em redundância gravando, a gente não estava conseguindo na minha máquina, ele entrou e conseguiu configurar. E o som era com a CL5, né? Os prés eram aquele Rio lá. Muito bom o som. Então comprovadamente funciona, é confiável, né? Lógico que se você tiver um HD, por exemplo, um SSD dentro do computador, é mais seguro ainda. No meu caso funcionou porque o computador estava todo formatado. Mas aí não tem mais nada a ver com a rede. Não tem nada a ver. Já tem a ver com o desempenho do computador. Se você gravar 64 canais no HD interno do computador desse aí, é muito malvadeza, né? Provavelmente você vai parar em algum momento, mas... O pessoal usar também, utilizando o Virtual Sound Card, mas usar para alinhamento do sistema. Ligar o microfone lá na mesa
mesa, no CL5 e vir por rede para ele por software de gerenciamento. Ah, sim. De alinhamento, no caso. É. Porque aí o software enxerga como se fosse uma placa de áudio. Os caras da banda estão ficando mais no hotel agora. Você pode fazer a volta da passagem do show anterior, você volta lá, passa o seu som. Se você usa os mesmos microfones, os mesmos cabos, você faz o teste, o soundcheck todinho no virtual. Quando a banda chega, você muda o teste. Funciona, né, Júnior? Já fizemos isso e a gente sabe que dá certo. Muito bom. Eu cheguei lá meia hora antes, o dono lá da empresa estava arrancando os cabelos. Onde era que tu estava? Pô, tem que passar tantos cabos ainda. Seus problemas acabaram. O futuro chegou. É só mostrar um exemplo, né, uma situação. Isso eu peguei lá da Yamaha, né, no site da Yamaha, com um sistema bem simples, ali, com duas interfaces de palco ligadas a uma mesa e uma saída aqui para o computador para fazer gravação. Meia hora antes? Meia hora antes. Esse pequeno detalhe. E aí um sistema mais complexo, com redundância, com o pessoal com a mesa de monitor também atuando, então dá para interligar todo mundo. Eu só não falei uma coisa que eu devia ter falado no começo, eu queria só fazer essa observação, porque a gente está falando muito de rede, ninguém perguntou aqui, e dá para usar sem fio? Né? A rede sem fio, qual é o problema? Quando você tem os dados confinados no cabo, você sabe qual é o comportamento daquele sinal elétrico dos dados lá dos pulsos dentro do cabo. Agora, quando você está transmitindo isso pelo ar em onda eletromagnética, em Wi-Fi, você não tem garantia do que está acontecendo no ambiente eletromagnético que você está usando. Então, o Wi-Fi funciona? Funciona, mas para uma transmissão que precisa de isocronia, precisão, tempo real, o Wi-Fi vai ser muito perigoso. Pode até funcionar, mas eu não sei o que pode acontecer. Se der uma interferência, acontecer algum sinal entrar na banda do Wi-Fi e você perder aqueles dados, vai engasgar. Então não se usa Wi-Fi por essa razão, porque você não tem garantia da qualidade do meio. Pode ser que um dia, né? Rapaz, o japonês mandou não sei, eu acho que também aumenta a interferência, porque cabo se transmite em banda base, você teria que... teria que jogar uma portadora, né? Além de ser 54 mega, além do Wi-Fi, a gente já está falando de rede gigabit. Tem vários problemas, não é confiável para isso. Rede Wi-Fi dá para usar, inclusive se usa para fazer ligação de iPad com mesa, todo mundo usa. Mas para transferir áudio com essa capacidade de transferência não é confiável. Então, só para fazer essa observação que a gente não tinha comentado. Tá? Vamos lá. Bom, aí fechando, né? Acho que tá no horário aí, eu dei uma corridinha, falei meio rápido, né, porque tinha bastante coisa aí, mas as tendências, né, que a gente vê, além do Dante, que eu já mostrei que a tendência é uma tendência muito forte, a base instalada tem aumentado muito, o número de empresas que estão adotando o sistema é muito grande, e as tendências que a gente vê é o seguinte: a AS67 é uma norma recente da AES, que estabelece, como eu já falei, estabelece critérios e recomendações para permitir a interoperabilidade de rede de áudio com relação à sincronização em clock, QoS, né, qualidade de serviço, e transferência dentro da rede, gerenciamento de conexões, ou seja, todo mundo procurar trabalhar dentro dos mesmos padrões e protocolos para que as coisas possam se interligar e funcionar, que é o interesse de todos nós que somos usuários, né? Então, a AS67 ela não é um padrão propriamente, ela é uma recomendação do que se deve buscar em termos de uso de protocolos, tá? E de critérios. O AVB, que é o Audio Video Bridging, é mais abrangente, é uma padronização, um conjunto, né, de normas, na verdade são várias normas que complementam o Ethernet, para melhorar seu desempenho na transferência de dados de áudio e vídeo. Então ele é mais abrangente. Então foram criadas algumas normas novas que tratam de temporização, sincronização, a parte de bridge, ou seja, você juntar redes diferentes através de um bridge. Aí tem duas normas, uma de reserva de banda, o outro é de
como mandar essa banda, como é que... E sistemas, tem uma outra norma complementar ali. Então, o AVB também é um conjunto de normas que tem essa intenção também de fazer com que todos caminhem na mesma estrada, né? Para que melhore essa interoperabilidade. Tá? Vamos lá. Bom, isso aí o que eu acho é isso, né? A gente vai acabar com esse negócio de cabo, formato, nível de sinal, impedância, porque vai estar tudo interno, tudo digital, tudo compatível com a rede, e a gente vai plugar a rede e vai esquecer. Da mesma forma que nossos filhos já não sabem mais como é que era, acho que alguns de vocês também nem sabem, por que a gente fala disque pizza, porque a gente discava o telefone, tinha um disco do telefone, né? Meus filhos já nem sabem o que é telefone com disco, nunca viram, né? Então, essas coisas vão cair fora de uso, isso aí, porque futuramente já tem microfone, já digital, que conecta direto em USB, então... Tem, também parece que não sei se foi a Shure que lançou, acho que Tem Dante já, Tem Dante, então... Já vai pra ver, não vai ter mais sentido isso aí, né? Isso vai ser coisa histórica, vai ser coisa de museu. Resumindo, se ninguém tem um alicate de prensar terminal, é J45. Não sou Vai dar subiu de 10 pin na salda, agora para uma queimada de 8. Então a tendência que eu acho é que vai melhorar essa coisa da falta de conversa, né, entre os padrões. Isso vai tender a uma universalização. Então Babel vai cair. Então é isso, pessoal. Essa era o conteúdo que eu queria. É difícil a gente escolher assim a profundidade do assunto. Então eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês, que vocês possam pegar essas informações, isso aí, e usar na vida profissional de vocês, nas atividades de vocês. Meu e-mail, eu tenho meu site lá, que é o informos.com.br, também tem algumas coisas lá disponíveis de informação. E, bom, estamos aí. Acho que agora, quem quiser fazer pergunta, a gente pode até às 10, né? Dá para a gente fazer uns 20 minutos aí de debate, quem quiser perguntar. Eu ouvi falar que na Copa o AVD já foi amplamente usado aí. Você ouviu falar alguma coisa? Não sei não. Que foi o Adilson lá da Harman, falou que o AVD já está em uso e já... Provavelmente já estão usando. O que é bom, né? Porque essa interconexão vai ficar cada vez mais fácil. Mas a minha opinião é a seguinte, comecem a olhar esse sistema Dante, comecem a entender como é que funciona, porque a tendência é ele aparecer cada vez mais nos equipamentos. E pode ser, você acha que expandido isso? Ou você acha que ele está fechado nesse pacote? Assim, ele pode sofrer alterações? Não, ele pode aumentar o número de canais, sim. Ele consegue transmitir mais canais. E aquilo é gigabit. No 10 gigabit, o 10G, você vai conseguir transferir 10 vezes mais. Então, mas 1024 canais é... Não, mas as aplicações que a galera está pensando aí vai... tem muito mais coisa. Tem canal vai enfiando coisa. Então A gente pega uma banda com 48 canais, é uma loucura, hein? Olha, o que o Augusto comentou é o seguinte, eles estão vendo aí no futuro esse esquema de caixas que você posiciona elas e elas direcionam o som. Digital stereo. Então você vai ter vários transdutorizinhos, sei lá, já tem hoje 800 em cada caixa, 800 em cada caixa, todos eles recebendo áudio individual de um único processador lá. Não, tem sistemas de surround também, existem pesquisas onde você tem múltiplas caixas em volta da sala. Não vai ser mais 5.1, 7.1 ou aquele do japonês lá que é 22.2, né? Você vai ter centenas de caixas e cada caixa vai receber sinal através de uma conexão dessa. Você queria perguntar lá? Você falou sobre a questão do custo, né? Eu acho que faltou a parte de investimento, né? Que isso custa, né? Não só se for o custo focado no cabo, etc. Mas tem o custo do equipamento em si, tem o custo da capacitação do pessoal que vai utilizar aquilo ali.
Isso tem que entrar nessa Com conta para certeza. saber aonde vai o retorno sobre investimento. Imagina, estava imaginando um caminho aqui, né? Quanto é que custa tudo isso e quanto tempo leva isso para se pagar, né? Uma visão mais empresarial. Tá. Como eu não trabalho em área, não é tanto essa, minha curiosidade era isso, quanto é que custa um sistema simples que seja digital, comparado com o analógico, mas do ponto de vista desde a compra dos equipamentos e também a utilização e manutenção no futuro. Certo. Bom, eu mudaria a pergunta, em vez de quanto custa, eu colocaria quanto vale. Né? Porque custo, preço é uma coisa, valor é outra. Então, por exemplo, você pega uma mesa digital, uma mesinha ONV96 aí, que custa 8 mil e poucos reais. São 32 canais, né? São 40 entradas, historicamente. 40 entradas. Quanto custa uma mesa analógica com 40 canais? Né? Custa bem mais barato. Não, mas se for uma mesa boa, já custa quase o valor Mas acontece que essa mesa tem muito mais coisa do que só uma mesa de mixagem. Ela tem uma série de processadores, ela tem uma série de outros recursos que valem muito mais do que a outra mesa. Então eu acho que nesse caso, a gente falou de várias coisas ali, que são a conectividade, a qualidade, né? Isso tem um valor. Então isso tem que ser computado, não é só meramente o cabo que você está pagando. Na verdade, quando você compra Você chega a eliminar algum tipo de equipamento que você usaria Bom, você elimina as conexões todas analógicas, que já são um grande problema. Você eliminou isso e ganhou qualidade. Você ganhou essa flexibilidade toda. Elimina sim, porque no áudio analógico você vai ter um monte de processador lá, de equalizador, do tamanho do cabo tem todo um software dentro da mesa digital. Isso já é um ganho. Entendeu? É um ganho físico e hardware que você não usa mais. E o que o senhor comentou do treinamento, né, também, essas coisas são todas meio que autoconfiguráveis, então acho que até o treinamento vai ser mais rápido. A operação é mais rápida, né? O processo de você configurar um sistema e botar operacional, é como ele falou ali, meia hora ele chegou, já plugou, já foi. Meia hora é porque o cara falou antes. Não, mas se você tivesse que pegar 48 plugs, né? Aí chega, vai plugar lá, aí soltou um cabo aqui, entendeu? Então você elimina diversas dessas. Aí a passagem de som ia ser dupla, né? Ia passar o som pro PA. Pra mim, o bumbo também, deixa eu ver, chegou. Aí você tem que dar o seu ganho. Não, tá Se alguém dá uma interferência, se alguém dá um curto, o cabo prejudica todo o sinal, do PA, do monitor da gravação. O canal do tom aqui pra mim chegou com ruído. Vamos ver o cabo que é. Aí ninguém sabe onde é, se é no PA, se é no monitor, se é na unidade. Quem não passou por isso, não pode botar a culpa no outro. Agora só tem um Tá bom aqui, o problema é eu acho que a questão do treinamento, da capacitação, você também tem que ter no analógico. Na verdade, não deixa de ter, né? Quem opera no sistema analógico também tem que ter capacitação para aquilo. Então, eu acho que vai migrar para uma outra área. Então, é como ele falou, compra esse alicatezinho, né? Hoje não basta fazer só entender de rede, pelo que eu estou vendo para o futuro, né, Miguel? Eu acho que não tem muito como fugir. É a mesma coisa. Antigamente, o sujeito desenhava com uma prancheta, com régua T. E essa pessoa, para se manter no mercado, ela se capacitou em operar um AutoCAD. Ela abandonou a prancheta e está usando o AutoCAD. Então houve uma mudança. Em vez do cara ter a habilidade de desenhar, que era uma capacitação, ele passou a ter outra. Então acho que é a mesma coisa que está acontecendo no caso aí do áudio em rede. Eletrônica envolvida nisso, às vezes é custo zero. Custo é commodity, né? Hoje um switch desse O nome da empresa que a gente montou, da Yamaha, que eram 2 suítes, para a primária e para a secundária, foi 950 cada R$1. Sim, mas a gente optou por um suíte pobre, tudo mais. Porque eu falei de custo zero para a empresa que desenvolve, né? Observação do som. Ela já está usando isso em muitos outros segmentos, né? Então o Dante, eu não sei quanto que está ampliado no mercado, quanto equipamento que tem. Hoje, se a pessoa tem, por exemplo, uma Holland lá, um REAC, uma outra mesa, vale a pena pensar já em migrar isso aí para não... Você acha que vai desvalorizar o que a pessoa tem? Porque é claro que já é digital ali e tal, mas você ter esse protocolo amplo, assim, essa conectividade mais fácil
Abre os olhos. Olha, eu acho que muito provavelmente a Roland vai lançar um opcional Dante. Porque ela não vai querer ficar fora, porque não adianta o cara ficar isolado do mundo. E hoje ela tem um sistema muito bom que funciona para as aplicações onde estão sendo usadas. E eu acho que também, se você não precisa ainda de todas essas vantagens, você pode ficar onde você está com o equipamento que você está. Mas se a Roland, por exemplo, ela coloca um opcional que vai te permitir entrar num universo muito maior, isso vai valorizar inclusive o equipamento dela. Então eu não acho que vai demorar muito para eles fazer. Todos estão fazendo, né? A Evit lançou, tem opcionais dessa S6L, né? S6L, tem opcionais Dante, a Allen Reed também tem, a Yamaha já tem nativo. Todas as grandes empresas que estão nesse meio estão colocando essas opções. Por isso que eu digo, por isso que eu destaquei o Dante aí, porque é o que está todo mundo migrando. Até então, a Bering tem, né? Hein? Até a Bering também. Então, eu acho que a Roland vai entrar também, provavelmente fazendo um opcional para poder colocar as mesas que ela já tem também dentro desse outro universo. E talvez os novos lançamentos já vão conter isso aí. É porque isso envolve negociação, porque o Dante, ele não é de graça. Sim. Tem que pagar a Audinate a licença. E aí o cara está fazendo a conta ainda. Bom, mas eu vou pagar a licença, será que vale a pena? Quanto eu vou ter que botar de mau preço aqui no meu produto? Mas chega uma hora que... E provavelmente essa licença vai caindo de preço também, porque o cara vai vendendo para muitos, né? Eu acho que ele não está muito preocupado agora na casa dele, não. Esse dono da Audinate agora, nesse momento, assim... Acho que nem tem casa, tá fazendo... A Copel vai cortar o conteúdo. Deve estar preocupado no boleto da luz. Mais pergunta, gente? Fica à vontade. Aproveita o Miguel que ele não está na cadeira elétrica ainda. Então é isso. Né? Eu acho que tudo esclarecido, né?